Bom dia. Consegui me acertar aqui. Vocês, se estão acompanhando aí a nossa classe, perceberam que nós trocamos de livro e agora nós estamos então estudando este livro aqui, está projetado lá também, né? O Senhor do Impossível. Eu tenho o privilégio de ainda ter um livro físico desse nas mãos. Depois, se você vier aqui ver o meu, você vai ver que ele está bem riscado, bem sublinhado, bem gasto. Esse livro provavelmente é mais velho do que o meu filho, mais de 30 anos provavelmente, e não tem mais, né, para comprar, a não ser usado, eventualmente se você encontrar algum, mas dá para baixar de graça agora, porque já se tornou de domínio público. Esse livro, depois da Bíblia, foi o livro que eu mais li, ou talvez até antes dela. Eu já li a Bíblia toda 17 vezes, se eu não tiver errado aí nas minhas contas, e eu acho que esse livro eu já li, pelo menos parte deles, mais de 20 vezes, provavelmente. Por quê? Esse é um livro para mim que ele conforta o meu coração. Em muitas situações já confortou e conforta ainda hoje o meu coração, porque ele traz coisas da palavra de Deus de uma forma muito sábia, muito interessante, muito realmente inspirada por Deus, eu creio. O pastor Lloyd John Ogilvie, eu creio que ele foi muito usado por Deus na forma como ele coloca as coisas e como ele traz as histórias dos personagens bíblicos para os dias atuais e conforta o nosso coração através dessas histórias. Mas eu acho que a primeira coisa que chama a atenção nesse livro é o que está escrito na capa. Você não vai conseguir ler, obviamente, não é? Mas na capa está escrito o seguinte: o Senhor do Impossível, em amarelo aqui o Senhor do Impossível, mas tem uma frase embaixo disso, que é o seguinte: o que você empreenderia se estivesse certo de que o Senhor, Deus, né, interviria para ajudá-lo? Eu vou repetir a frase. O que você empreenderia se estivesse certo de que o Senhor interviria para ajudá-lo? Logo de cara, eu fico pensando nessa frase. O que é que eu faria e como eu faria se tivesse alguma coisa que eu tivesse consciência plena de que Deus está ali me abençoando para que aquilo aconteça? O que eu faria? Como seria o meu comportamento? Como seria a minha reação no dia a dia? Então eu vou trazer aqui um exemplo, não é talvez o melhor exemplo, mas é apenas um exemplo. Vamos supor que Deus chegasse para você e dissesse assim: olha, eu quero abençoar a sua vida profissional de uma forma tão grande, que você vai chegar a diretor de uma das maiores empresas do mundo. Vamos supor que Deus falasse isso com você, em sonho, em revelação, seja a forma que fosse. E que você então tivesse essa consciência de que Deus falou com você sobre isso e que é isso que Ele queria fazer da sua vida. Algo muito importante, algo que trouxesse um benefício para o mundo e que você seria o protagonista dessa história. Agora vamos imaginar que logo no dia seguinte a esse sonho, você que estava desempregado recebe uma proposta de emprego nessa empresa. Uma empresa grande, multinacional, e que essa empresa te desse uma oportunidade para você ser um office boy ali,
para ser uma secretária, algo bem no começo da carreira, mas você já está com o pezinho lá dentro. E que você fosse fazer a entrevista e tudo desse certo, e as pessoas te contratassem, e você começasse a trabalhar naquela empresa, e você começasse a já ganhar algum dinheiro, e de repente você começou a trabalhar ali, e com alguns meses de trabalho você está percebendo que o seu chefe, a sua chefe, estão notando o seu trabalho, o seu empenho, a sua determinação, e logo te fazem uma proposta para você melhorar de cargo. E você então melhora de cargo, e melhora de salário, e você vai percebendo que você está indo em direção ao sonho que Deus te deu. Com mais alguns anos de trabalho, o seu superior novamente te chama e fala: olha, você está sendo notado aqui, você é uma pessoa muito especial, e o seu trabalho está sendo considerado, e agora nós queríamos você para um cargo maior. E assim, ao longo de alguns anos, você poderia perceber que o sonho de Deus está te levando passo a passo, né? Aquele sonho que você teve, Deus está te levando passo a passo à concretização dele. Provavelmente, todos nós aqui olharíamos para essa carreira e para essa situação e pensaríamos: de fato, Deus falou comigo, de fato, Deus está no processo, de fato, eu vou chegar à concretização desse sonho em mais algum tempo. E você provavelmente se sentiria, mesmo que o tempo fosse um tanto mais longo do que você imaginasse no início, mas você diria: eu estou no caminho certo. Eu coloquei o meu trem nos trilhos em direção a um objetivo, e é uma questão só de tempo que eu vou chegar lá. Concorda? Mas e se Deus tivesse falado com você que você seria uma pessoa para ser um diretor de uma grande empresa multinacional, e que Ele faria de você uma pessoa especial que mudasse o mundo, mas na primeira vez que você tentasse entrar nessa empresa, as pessoas olhassem para você e falassem assim: você não serve para essa empresa, nós não vamos te dar emprego aqui. E você fosse aceito contra a sua vontade numa empresa totalmente diferente, sem relevância, num cargo que não tem nada a ver com você, e que o salário é horrível. E depois que você começasse a trabalhar nessa outra empresa, você logo fosse alvo de ciúmes, de inveja, e as pessoas falassem assim: não, esse cara precisa ser mandado embora. E você fosse mandado embora e fosse para uma outra empresa totalmente diferente outra vez, e tivesse que se virar só para se sustentar, mas aquilo não tem nada a ver com o sonho que você teve, com o sonho que você acha que Deus te deu. Como você se sentiria? Quando a gente vê a história de Abraão, me parece que Abraão foi um pouco desse segundo personagem. Deus vira para Abraão e fala assim: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. E quando ele recebe esse sonho, ele já era idoso, sua esposa também já era idosa. Então eu imagino que quando Abraão olhou para essa situação, para esse sonho que Deus lhe deu, e óbvio que era um sonho dele também, ele deve ter imaginado assim: se Deus me fizer ter um filho agora com Sara, vai ser um grande milagre.
porque eu já sou muito velho, Sara também. E eu imagino que naquela noite eles tentaram ter um filho. Talvez na outra noite eles se perguntaram: será que você já está grávida? E talvez na semana seguinte, confirmando que não estivesse grávida, eles tentaram de novo. E conforme os anos foram se passando, e o tempo é um roubador de sonhos, não é? Conforme os anos foram se passando, Abraão começou a pensar: será que realmente Deus falou comigo? Será que o sonho veio de Deus ou foi algo que eu inventei? Será que eu nunca vou ver esse sonho acontecer? Porque se já era difícil naquela época, imagine 25 anos depois. Quanto mais o tempo passava, eu imagino que mais o coração de Abraão e de Sara se desesperavam com o fato de que ela não ficava grávida. Então, como conciliar a situação, a realidade, o dia a dia da vida, com o sonho que Deus parece ter te dado? Esse é o tema desse livro, por todo o livro. O que você faria na sua vida se você tivesse certeza que Deus está lá para te ajudar? Eu gostaria de fazer isso, ou fazer aquilo outro. Mas se você tivesse certeza que Deus quer te ajudar, mas a situação do dia a dia, as coisas que acontecem no dia a dia, fossem completamente contrárias ao sonho, como é que você reagiria? Porque essa é a história de Abraão, essa é a história de Isaac, essa é a história de Jacó, e essa é a história que nós vamos relembrar hoje de José, que teve um sonho dado por Deus, mas que depois começou a ver um monte de coisas acontecerem completamente ao contrário do que Deus falou. A pergunta que eu faço é: você confiaria que o sonho continua válido? Você continuaria com a expectativa em alta de que você ia conquistar aquilo que Deus disse que você ia conquistar? Ou você ia começar a desanimar, a questionar o sonho, a questionar Deus? Por que nada está dando certo na minha vida? E aqui eu quero pedir para abrir um parênteses e relembrar uma coisa que eu já contei para vocês. Eu tive sonhos na minha vida que eu achava que era exatamente isso, que Deus estava me dando. E as coisas começaram a acontecer exatamente ao contrário. E um dia, eu já contei isso para vocês, um dia eu estava andando e orando, e eu senti como se Deus tivesse me parado da caminhada, e enquanto eu estava reclamando para Deus, não está dando nada certo, nada dando certo, nada certo, como se Deus tivesse dito para mim, em alto e bom som: o que é que não está dando certo? São os seus sonhos para a sua vida, ou são os meus sonhos? E eu tive que parar para pensar: o que é que não está dando certo? É o plano de Deus, ou é o meu plano? Será que você agiria diferente? Será que você, depois de um sonho dado por Deus, você iria dizer: não importa o que aconteça, eu vou acreditar e não vou desviar da minha fé? Então eu gostaria que a gente relembrasse a história de José, mas eu gostaria que a gente pensasse desse ponto de vista. Todos nós temos sonhos, objetivos, conquistas que nos motivam, seja profissional, seja pessoal, seja na vida amorosa, seja na vida
pessoal no sentido de prover, de ser uma pessoa que seja relevante no mundo. Todos nós temos algum tipo de sonho, mais de um provavelmente, e isso muitas vezes vem de Deus mesmo. Mas o que é que você faz quando a vida lhe dá um duro golpe? Essa não é uma frase minha, essa é uma frase bem no começo desse capítulo que nós vamos estudar hoje. O pastor Odilvi, ele faz essa pergunta: o que você faz quando a vida lhe dá um duro golpe? Principalmente quando a vida te dá um golpe duro na direção totalmente contrária dos seus sonhos. E mais ainda, quando você tinha certeza de que Deus está ali para te abençoar, foi Ele que te deu o sonho. Então você começa aquele questionamento: se Deus disse que eu ia chegar nesse objetivo, por que as coisas não estão dando certo? E talvez Deus tenha que fazer para você a mesma pergunta que fez para mim: o que é que não está dando certo? Pequeno gafanhoto, o que é que não está dando certo? São os seus sonhos? São os seus objetivos ou são os meus? Porque eu vou contar uma coisa para vocês: Deus tem um jeito estranho de fazer as coisas. Mas se você sabe um jeito melhor, então você não precisa dele. Se você tem soluções melhores, então você não precisa de Deus. Mas se você confia de que Ele tem o que é melhor, nem sempre isso vai acontecer do jeito que você acha que vai. Então vamos relembrar a história de José. Mas antes de relembrar a história de José, eu ainda quero passar por mais uma frase aqui, para a gente não se esquecer disso. Eu já mostrei essa frase uma vez para vocês, não sei se vai dar para ler, que eu vi uma vez numa entrevista da Raquel Novaes, e ela disse essa frase, eu achei muito legal. Ela disse o seguinte: sempre será possível ser amargo pelo que é negado, ao invés de ser grato pelo que é dado. Não existe nada mais atual, corriqueiro, do que a frustração. É ou não é? Nós todos somos frustrados em algum momento, em algum grau, em diversas áreas da nossa vida. Mas a pergunta é: o que você faz com isso? Isso te torna mais amargo? Mais crítico? Mais de mal com Deus? Ou será que você é capaz de olhar para Deus e dizer: Deus, eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas o que está acontecendo deve ser obra sua, e eu vou esperar. Mas vamos a fundo nessa história. A gente sabe bem a história de José, a gente se lembra bem dela. Mas vamos passar por uma pequena revisão, porque nesse cenário que eu estou colocando para vocês, esse personagem da Bíblia, ele vem de encontro com o nosso dia a dia. A gente sabe, a história de José começa no capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50. Se você puder fazer esse presente para você mesmo, releia ela, assim que possível. José, a gente sabe que era um jovem, bem jovem mesmo, 17 anos de idade, por volta de 17 anos de idade ele tinha, e ele era filho de Raquel, e a gente sabe que Jacó amava Raquel, foi por ela que ele trabalhou tantos anos. A outra esposa, a irmã, Lia, veio no pacote por causa de Labão, né? O seu sogro ter enganado ele. Ele não tinha trabalhado por Lia, ele tinha trabalhado por Raquel, e Raquel era a sua paixão, e José era o primeiro filho de Raquel.
E depois, quando Raquel teve Benjamim, ela morreu nesse processo de dar à luz. Então, nesse momento da história de José, o seu pai tinha José e Benjamim, não só como sendo os filhos da mulher que ele amava, mas como sendo a lembrança da mulher que já não existia mais. E isso foi muito ruim para José, do ponto de vista de que o que Jacó fez com José foi mimá-lo ao máximo, foi trazer José, vamos dizer assim, com muito mais carinho do que os irmãos, porque essa questão toda dele ser filho de Raquel. Isso aconteceu com Benjamim também, mas Benjamim era o segundo filho, ele estava bem mais novo nesse momento aqui. E Jacó se sentia não abençoado por Deus, lembra disso? Quanto que Jacó lutou para ter a bênção de Deus, né? E quando ele finalmente se sentiu abençoado por Deus, e talvez ele nunca tenha se sentido totalmente abençoado por Deus, e ele então meio que exagera na bênção com José. É mais um dos comentários que o pastor faz aqui no livro. Ele fala que quando a gente sofre algo na nossa caminhada, a gente tenta fazer o contrário com os nossos filhos, a gente às vezes exagera, perde a mão. Jacó perdeu a mão com José. Ele gostava tanto de José por ser filho de Raquel, que ele privilegiou esse filho mais do que os outros e causou um problema sério na família. Mas José também não era uma pessoa madura ainda. E nesse momento da sua vida, com 17 anos, Deus dá um sonho para José, e de verdade, um sonho. José recebe de Deus um sonho que eles estavam no campo, e que havia feixes de trigo, e que os outros feixes se dobravam ao feixe dele. E isso então significando de que toda a sua família, todos os seus irmãos iam se curvar a ele. Imagine um filho que já era o privilegiado do pai, o xodó, que tinha uma túnica como essa aí, colorida, que era uma túnica que, em outras palavras, dizia: você é meu príncipe. Era uma túnica de príncipes. Então, ele deve ter pensado: eu estou com tudo, né? Estou com tudo. Depois, no segundo sonho, dizia que o sol, a lua e 11 estrelas se dobravam, se curvavam também a ele. Então ele ficou, não é? Eu sou o cara. Deus vai fazer com que todos esses sujeitos aí se dobrem de joelhos. José não tinha maturidade suficiente para guardar esse sonho. Além de ter dado com a língua dos dentes, né? Falado o sonho para todo mundo ouvir, numa reunião de família, ele provavelmente passou a meio que se sentir o cara mesmo, né? Eu vou ser esse sujeito que Deus vai fazer todo mundo se dobrar diante de mim. E nós sabemos que a consequência disso foi terrível. Porque os irmãos que já entendiam ele, já tinham ciúmes dele, passaram então a ter um desejo muito pior do que ciúmes. Queriam matá-lo. Mas o sonho era de quem? Era de José? Ou era de Deus? O sonho era de Deus. Não era algo de José. E a gente sabe disso pelo desenrolar da história. Mesmo assim, José não soube administrar o seu sonho. E provavelmente José imaginava esse trajeto que eu disse para você da primeira empresa. Então quer dizer que eu vou começar a me sobressair e os meus irmãos vão ser obrigados por Deus a me reconhecer como melhor do que eles. Talvez isso tenha passado na cabeça dele. Mas aí a Bíblia fala que Jacó pediu para José fazer uma coisa: vai lá ver
e José era o dedo duro da história também, né? Vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo, que eles foram para Dotã, apacentar os rebanhos, vai lá e dá uma olhada para ver se está tudo bem com os irmãos. Quando José então foi fazer isso, e ele deve ter pensado assim: haha, olha só como eu sou melhor do que os outros. Eles estão lá trabalhando, e o meu pai escolheu eu para ir lá ver se eles estão fazendo a coisa certa. Jacó podia ter pedido para qualquer um dos empregados, mas não, ele pediu para mim, porque ele confia em mim, e ele deve ter ficado todo orgulhoso. Estou indo em direção ao sonho. Mal sabia ele que o que estava esperando por ele não tinha nada a ver com o que ele tinha sonhado. Quando ele chega perto dos irmãos, os irmãos começam, a Bíblia conta essa história, né? Os irmãos começam a tramar contra ele, prendem ele, pegam ele e jogam ele dentro de uma cisterna vazia, que era um poço fundo, com a boca estreita e o fundo largo. Ou seja, lá de dentro ele não ia conseguir sair, não ia ter como escalar. Se ninguém viesse para tirar ele dali, ele ia morrer ali, de fome, de frio. Se chovesse, provavelmente ele ia morrer afogado. Quando os irmãos veem José chegando, ao invés de José ser, vamos dizer assim, reverenciado, como ele achava que já ia ser, muito pelo contrário, os irmãos, nesse momento que tinham muito maior poder do que ele fisicamente, pegaram ele e lançaram ele no poço, do tipo assim: a gente queria que você morresse, só que nós não temos coragem de te matar com as nossas próprias mãos, nós vamos te deixar nesse poço aí, e você vai morrer. Você poderia imaginar algo tão contrário ao sonho de Deus quanto isso? Você, dentro do poço, se coloca lá, e pensando: mas parece que Deus falou comigo de que eu ia ser uma pessoa proeminente, parece que Deus disse, e esse sonho não veio de mim, mas agora eu estou aqui para morrer. Então Deus errou. Mas aí, num determinado ponto da história, ele descobre que ele vai ser retirado do poço. E aí talvez ele tenha pensado o seguinte: Deus ouviu minha oração. Eles desistiram, eles queriam só me dar um susto, desistiram disso, vão me tirar do poço, e eu vou aprender a ficar bem de boca calada. Mas não, quando ele sai do poço, o que ele percebe? Ele percebe que o que tinha acontecido era que ele tinha sido vendido como um escravo, a coisa mais baixo nível, né? Sem valor. Então, 20 moedinhas, pode levar esse sujeito embora. E aí, como escravo, se por um lado ele não tinha sido morto naquele momento, mas como escravo ele não tinha direito a nada. Ele não tinha direito à promoção, ele não tinha direito a salário, ele não tinha direito a dizer o que ele pensava, ele não tinha direito a sonhar com um crescimento profissional, porque afinal de contas ele era um mero escravo. E ele, acorrentado, foi para o Egito, contra a sua vontade. Imagine um jovem de 17 anos, que passa por essa situação, longe da família, longe dos irmãos, especialmente de Benjamim, longe do pai, longe dos privilégios que ele tinha até então, sem poder nenhum de negociação. Talvez ele tenha sido chicoteado algumas vezes, talvez ele tenha apanhado algumas vezes. As pessoas com certeza não tratavam ele de uma maneira digna, porque agora ele era um escravo. Mas quando chega lá no Egito, ele vai ser vendido, e ele é comprado por um sujeito chamado Potifar, que era capitão da guarda do faraó. Vamos dizer, um vice-presidente de um presidente tal como dos Estados Unidos naquela época, vamos dizer assim.
uma nação poderosa, rica, organizada, e ele meio que vai ser escravo do vice-presidente. Puxa, até que não está mal, né? Talvez o ânimo dele tenha se renovado um pouco, porque ele deve ter pensado assim: dentre todas as possibilidades que eu tinha, essa acho que é a menos pior, mas eu continuo sendo escravo. Nenhum indício de que o sonho de Deus vai se concretizar existia naquele momento. E José então poderia dizer assim: quer saber de uma coisa? Se o sonho não vai se concretizar mesmo, se eu sou mesmo um escravo, vou fazer o mínimo necessário. O mínimo necessário, só para não ser punido. Mas o que a gente vê na história de José é que ele não fez o mínimo necessário. Ele sempre fez o melhor. E tem uma outra coisa que aparece várias vezes na história de José. A Bíblia diz assim: mas o Senhor era com José. Lá na casa de Potifar, durante o relato está escrito: mas o Senhor era com José. E José cresceu ali, cresceu de uma forma talvez até inimaginável, porque imagine que José foi posto como o gerente geral da casa de Potifar. Potifar devia ter suas obrigações lá com o exército de Faraó, diante de Faraó, e não devia ter tempo suficiente para cuidar da sua casa e de tudo que tinha que fazer. E ele foi começando, e ele teve uma confiança tão grande em José, e ele foi passando as coisas para José, e José subiu na carreira. E José se tornou o gerente geral da casa de Potifar. Então imagine Faraó, Potifar e José, claro, gerente ali de Potifar, muito distante ainda de alguma coisa grande, mas puxa, ele se deu bem afinal de contas. E ele pode ter pensado: eu acho que era esse o sonho que Deus tinha para mim. Talvez no momento em que ele chegou nesse cargo de gerente geral, ele pode ter imaginado assim: se os meus irmãos vissem onde eu cheguei, eles iriam se curvar diante de mim, porque olha, eu sou um cara importante, eu cheguei a gerente geral de um oficial alto nível, que está ali assim com o Faraó, não é pouca coisa. E talvez naquele momento da sua vida, José tenha então pensado: finalmente, eu acho que era esse o sonho que Deus tinha para mim. Só que a história continuou. E a história continuou não de um ponto de vista positivo. Nós sabemos pelo resto da narrativa que a esposa de Potifar começou então a olhar para José com outros olhos, e começou a fazer propostas indecentes para ele, e a Bíblia fala que ele fugia dela, mas teve um dia em que ela conseguiu montar um esquema para que eles ficassem sozinhos, e ela então forçou a barra com José. Mas a essa altura do campeonato, José sabia que ele tinha que depender de Deus. Ele já tinha, apesar das circunstâncias ruins na sua vida e de todas as frustrações por quem ele tinha passado, ele já sabia a quem ele tinha que prestar contas, acima de Potifar inclusive. E ele diz não. E aí você poderia dizer assim: nossa, então, quando ele disse não, e Potifar descobriu a história inteira, deveria ter mandado a esposa para fora, e falado assim: José, você é um cara que merece toda a minha confiança, você vai subir mais ainda aqui, eu vou aumentar seu salário, eu vou te dar mais coisa e vou mandar minha mulher embora porque ela não presta mesmo. Eu sei, sempre falaram que ela era assim. Talvez é isso que você esperaria que acontecesse comigo e com você se algo desse errado.
que alguém iria descobrir a verdade e falar assim: não, isso ajuda a provar o seu caráter. Mas o problema é que Potifar não fez isso. Eu não acredito que Potifar acreditou 100% na história da mulher dele. Porque se ele tivesse acreditado mesmo, ele teria matado José. Eu não tenho dúvida disso. Era escravo, um a mais, um a menos. Não ia fazer diferença. Mas por outro lado, Potifar não podia mandar a esposa dele embora. Sabe-se lá por quê. Cada um tem seus motivos. Talvez ele tenha pensado: 50% do que eu tenho vai ficar com ela, não vai valer a pena, é muito caro. Sei lá eu o quê. Mas o fato era que, por outro lado, ele também não podia deixar José ali, porque ele provocava a esposa, e a esposa provocava ele, e ele falou: eu vou ter que tirar esse sujeito daqui. E José então é mandado para a prisão. Mas você pode imaginar o seguinte: mas José foi preso injustamente? Foi, mas sabe onde ficava a prisão? No porão da casa de Potifar. Ou seja, eu tenho que tirar esse cara daqui, mas eu não vou me livrar dele do ponto de vista assim de que ele não fez nada errado, coitado. E aí, independente de uma coisa ou independente de outra, quer dizer, por um lado José deve ter pensado assim: escapei da morte. Mas por outro lado, estou aqui na prisão e agora, quanto tempo será que eu vou ficar aqui? Será que um dia Potifar vai se livrar dessa mulher? Deus mata essa mulher, quem sabe? Pode ser que ela morra. E aí eu volto lá para cima e volto a ser gerente. Mas nada disso foi acontecendo. Nada disso aconteceu. E aí você se imagina na pele de um jovem que tinha achado que o sonho já estava realizado e que agora se vê de novo no fundo do poço, figurativamente e literalmente no fundo da cadeia. E aí ele volta e fala assim: mas Deus, se eu achava que o sonho já estava realizado, por que agora eu estou aqui de novo? Você consegue imaginar a frustração? Talvez José tenha feito as mesmas perguntas que eu fiz: Senhor, por que não tem nada dando certo? E talvez Deus tenha falado com ele do mesmo jeito que falou comigo: o que não está dando certo? São os seus planos ou são os meus? Porque depois que a gente sabe o resto da história de José, a gente pode olhar e falar isso, né? Deus tinha um plano, Deus estava trabalhando na vida de José, o que ia acontecer com ele era grande demais, ele não ia ter sabedoria para administrar isso. Mas para José, naquele dia em que ele foi parar na prisão, nada disso estava claro. É fácil a gente ler a história e passar rapidinho, de 37 a 50 de Gênesis, leva 1 hora para você ler, mas aqui foram mais de 20 anos, quase 30 anos, até as coisas realmente darem certo. O incrível é que José podia ter falado assim: eu estou preso injustamente, eu não tenho obrigação nenhuma aqui, eu vou ficar quieto no meu canto e ponto final. Mas a gente vê pela história que José, dentro da prisão, se tornou um sujeito ainda considerado. O próprio carcereiro teve tanta confiança nele que deixou a prisão inteira ao cargo de José. José, dentro do ponto de vista do possível, se tornou um cara, o vice-presidente da prisão. Não era bom, mas era mais privilégio do que os outros presos poderiam ter. Então, de certa forma, José conquistou a sua posição de liderança mais uma vez, e consideradas as circunstâncias, até que se deu bem. Tá, mas aí surgem então esses dois personagens, o copeiro e o padeiro do faraó, que foram parar na prisão por coisas que fizeram, e
numa noite eles têm um sonho. E aí eles contam o sonho para José, e José interpreta o sonho. Fala: olha, padeiro, daqui 3 dias você vai ser enforcado. Olha, copeiro, daqui 3 dias você vai ser restaurado à sua posição. E quando você tiver restaurado à sua posição, fala de mim, que eu estou aqui preso injustamente. 3 dias depois, aconteceu exatamente como José tinha dito que ia acontecer no sonho. O padeiro foi morto e o copeiro foi restaurado à sua posição. O que José imaginava no 4º dia? Esse cara vai lembrar de mim. Esse cara vai falar de mim para Faraó. E possivelmente, em mais alguns dias eu vou sair daqui. Pelo menos eu não vou estar preso. Quem sabe eu arranjo um empreguinho aí legal, aí fora, de novo. Só que o copeiro esqueceu dele. E não foi por uma semana, não foi por um mês, não foi por 2 meses, foi por 2 anos. 2 anos ele continuou lá, com aquela coisa de: puxa, eu tinha achado que era a hora que Deus ia interferir na minha vida, a minha oportunidade. Olha, Deus, Ele mandou esse cara para cá para eu ter essa oportunidade de sair daqui. E de repente ainda se passam mais 2 anos e ninguém lembra dele. Você imagina 2 anos depois, se você ainda teria esperança de que o copeiro se lembrasse de você? Eu não acredito que José guardou essa esperança por tanto tempo. Mas nessa sequência toda, de novo, Deus estava trabalhando. E um dia Deus deu um sonho para Faraó. E o Faraó então teve um sonho duplo, 2 sonhos que significavam a mesma coisa: das vacas gordas, das vacas magras, das espigas gordas e cheias de grãos com as espigas magras. E aí o copeiro se lembra de Faraó, de José. E aí o copeiro diz para Faraó: olha, eu me lembro de que eu estava na prisão e de que um sujeito revelou o sonho que eu tive, e esse cara provavelmente vai conseguir revelar o sonho que Faraó teve. Faraó então manda chamar José. A Bíblia fala que José tomou banho e se barbeou. Então você pode imaginar que José não tinha um banho frequente. Primeiro porque talvez estava na prisão, sim. Mas talvez porque estava tão desanimado da vida que já meio que assim: não quero mais cuidar de mim. Não fazia a barba, talvez não comia direito, nem se importava em não tomar banho. Porque imaginava o seguinte: o meu sonho não vai se realizar. Acho que aquele sonho que eu tive lá na casa do meu pai foi coisa da minha cabeça. Mas mesmo assim ele é chamado. Faraó então conta o sonho para ele, ele diz a interpretação: vão haver 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. E se ele tivesse feito a revelação do sonho, dito para Faraó o que fazer, e ao menos ele pensasse com ele mesmo assim: se pelo menos Faraó gostar do que eu fiz e disser: o que eu posso fazer por você, meu filho, para te compensar pela revelação do sonho? Talvez José pensasse assim: eu vou pedir para Faraó pelo menos para sair daquele lugar, para ele me dar um trabalhozinho qualquer aqui, só para sair daquela cela, para ver a luz do sol. Ah, mas Deus é engraçado, né? Como a gente olha para aquele dia, num segundo, num momento, a história de José sai do menos 20 para o 100. Agora você imagina se essa situação tivesse acontecido naquele momento em que ele tinha 17 anos, que ele teve o sonho. Se ele tivesse sido chamado por Faraó, lá, quando ele tinha 17 anos, quando ele teve o sonho, no dia seguinte, Faraó
ligasse para ele, assim, chamasse no WhatsApp, falasse assim: ó, eu ouvi falar que tem um sujeito sábio em Canaã, e eu estou precisando de alguém aqui para ser vice-presidente do Egito. Quem seria José como vice-presidente do Egito se isso tivesse acontecido lá, naquela época? O que ele faria? Quem seria ele? Como estaria o seu caráter? Será que ele estaria preparado para assumir isso? Então, naquele dia, em uma fração de segundo, Deus mudou a história dele totalmente. Mas é uma fração de segundo ou é o momento final de um progresso? Porque quando a gente olha para trás na vida de José, a gente entende que todos esses momentos em que ele passou, situações ruins, eram um progresso, porque Deus tinha que dizer, tinha que tornar José uma pessoa. Imagina você pegar um sujeito que nem foi crescendo no cargo, e ele de repente já chegou na vice-presidência do Egito, a nação mais poderosa do mundo, do dia para a noite. Como você reagiria se você não tivesse preparado? E Deus estava fazendo tudo aquilo para preparar ele. Mas qual era a interpretação de José? Meus sonhos estão se indo pelo ralo. Aí a gente sabe o que acontece depois, né? Que José foi e se tornou o vice-presidente do Egito, e José teve depois todo aquele processo com os irmãos. Nós não vamos falar dessa parte final, desse processo de recuperação com os irmãos, porque é importante que a gente pare para pensar então agora o seguinte: quando Deus nos dá um sonho, e quando as coisas começam a acontecer na nossa vida de uma maneira totalmente, que a gente acha contrária ao nosso sonho, o que a gente deve fazer? Então, o pastor Odilvi dá alguns conselhos importantes, que é isso que a gente quer reforçar hoje. O primeiro conselho, e na verdade ele vai então derivar outros conselhos a partir deste, mas o primeiro conselho e o principal é: deixe Deus ser Deus. Não dê sugestões para Deus. Não faça como Abraão fez: vou tentar dar uma ajudinha. Se não é com Sara, vamos dar um jeito. Se ele soubesse todo o problema que existe hoje entre árabes e judeus, derivado da decisão que ele tomou, talvez ele tivesse parado para pensar, mas ele não saberia. E infelizmente todo um problema existe até hoje, porque Abraão tentou dar uma ajudinha para Deus. Deus parece que não está entendendo. Ele disse para mim que eu ia ser pai de grandes nações, mas até agora ele não fez nada, deixa eu dar uma mão. Então, a história que a gente vê com José e que a gente quer reforçar hoje é: deixe Deus ser Deus. Ele sabe o que ele está fazendo, e ele vai fazer as coisas do jeito certo. Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa semana ainda a gente teve um processo chato acontecendo nos nossos sonhos, na nossa empresa, na empresa que a gente trabalha. E eu vou dizer para vocês que a gente tem que voltar para esses conselhos várias vezes, porque a gente acaba esquecendo. Que Deus fecha e abre portas, mas Ele sabe o que faz. Esse é o conselho que o pastor Odilvi dá para nós. Deixe Deus ser Deus dos seus sonhos, porque Ele fecha portas e Ele abre portas. Mas Ele sempre sabe o que faz.
Uma frase que eu gosto muito é que Deus nunca perde o controle da situação. Jamais perde o controle da situação. Se você acha que a situação da sua vida saiu dos trilhos, talvez tenha saído para você, para a sua interpretação, mas para Deus, Ele responde como respondeu para mim. O que é que não está dando certo? Não, para mim está dando tudo certo. Você tinha que ir para a prisão, você tinha que encontrar esse cara, você tinha que sofrer isso porque o seu caráter precisava chegar aonde eu queria que chegasse, porque o que eu vou dar na sua mão é muito maior. O segundo conselho que ele dá é: deixe Deus ser Deus quando as circunstâncias parecem contestar o seu sonho. Isso é tão difícil, porque quando as situações estão indo bem, eu não preciso. É fácil. Como eu disse para vocês no primeiro exemplo, se eu começasse a entrar na empresa e subir gradativamente e tudo tivesse indo de vento em popa, por que eu ia duvidar de Deus, dos sonhos de Deus? Por que eu ia precisar dele? Não. Simplesmente eu ia dizer: olha que legal, os sonhos estão se realizando, Deus está fazendo tudo. Difícil é confiar quando nada está dando certo do seu ponto de vista. Aí é difícil. Quando está dando tudo certo, não precisa ter fé. Olha, Pati, vou te dar um carro. No dia seguinte aparece um carro na garagem dela. Precisa fé? Não precisa. No dia seguinte o carro está lá. Agora, difícil é dizer assim: eu vou te dar um carro, mas você que vai ter que comprar. Mas amanhã você perdeu o emprego. E aí você fala assim: ué? É fácil ter fé quando a gente não precisa dela. É muito fácil. Outro conselho que o pastor nos dá é que nós não achamos a Deus nas circunstâncias, nós é que trazemos Deus para elas. Quando a sua vida estiver dando tudo errado, do seu ponto de vista, você precisa trazer Deus para as circunstâncias e dizer para Ele: Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio em Ti. Ele diz o seguinte também: o Deus que concede o sonho, também prepara o sonhador para concretizá-lo. Essa é uma das frases do livro. Eu tenho várias delas sublinhadas, algumas já nem aparecem mais de tanto tempo que estão aqui, né? E o pastor Ogilvy também diz o seguinte: que a graça de Deus é maior que a aflição da vida. Há momentos em que a gente precisa escrever frases como essa e pendurar como quadros pelo ambiente inteiro, para você acordar de manhã e dar de frente com essa frase e dizer: a graça de Deus é maior que a aflição da vida. Porque a gente esquece disso. E aí a gente começa a duvidar de Deus de novo. Será que Ele falou mesmo comigo? Será que Ele me deu mesmo aquele sonho? Está dando tudo errado. E aí a gente lembra daquela frase que eu disse para vocês, que permeia a história inteirinha de José: mas Deus era com José. Mas Deus era com José. Como que Deus era com José? Diante de todas as coisas ruins que aconteceram. No final da história, a gente entende. Mas você e eu estamos no meio da nossa história. E às vezes nós estamos justamente como José, não entendendo nada. O que é que Deus está fazendo? Que coisa louca! Eu devia estar indo na direção de vice-presidência do Egito, estou aqui na prisão perdendo meu tempo. Mas Deus sabe o que faz. E um dia Ele pode virar o seu sonho assim, como fez com José. De uma hora para outra ele não era nada e ele virou vice-governador do Egito.
Algumas vezes na minha vida eu já questionei Deus nesse sentido. Os nossos planos fantásticos, né? Se o Senhor tivesse feito eu chegar aqui, ou ali, ou lá, a essas alturas do campeonato, eu já teria chegado em tal ponto, estaria mais perto do meu sonho. Mas eu já perdi tanto tempo, não vai dar mais tempo de realizar meu sonho. Talvez José tenha pensado exatamente isso. Eu estou aqui na prisão, a segunda tentativa que eu tive aqui com o copeiro e com o padeiro, não vai dar mais tempo, eu vou morrer aqui na prisão, nada vai acontecer mais. Mas para Deus, é uma questão de estalar, tirar ele de... Pensa na coisa mais improvável que aconteceu com José. José não foi ascendendo a cargos dentro do Egito, até um ponto em que Faraó olhou para ele e falou assim: esse cara serve para alguma coisa. Não foi. Deveria, pelo normal, pelo óbvio, ter sido assim. Mas Deus não é óbvio. Deus pega um cara que estava preso. Pensa você, na cabeça de Faraó. Você faria isso se você fosse Faraó? Puxa, esse cara, ele revelou o meu sonho. Legal, mas esse cara está preso. Eu vou pegar um preso estrangeiro e botar como vice-governador? Você é doido. Não conheço esse cara, não sei o que ele vai fazer. Mas aí a gente aprende também que a gente precisa deixar Deus ser Deus nos sucessos da vida. Imagina como teria sido o resto da história de José com os irmãos, se ele não tivesse reconhecido isso. Imagina o que teria acontecido com os irmãos de José na primeira vez que ele viu eles chegarem e entrarem naquela porta, depois que ele já tinha poder para matá-los. Mas a graça de Deus é maior que a aflição da vida, e Deus estava preparando José para receber tudo que ele ia receber. E Deus tinha uma história muito maior por trás: salvar o povo de Israel. Você acha que salvar o povo de Israel combinava com José matando seus irmãos? Então Deus tinha que trazer José a uma posição em que ele pudesse concretizar o sonho de Deus na vida dele. E por fim, a última frase, uma das últimas frases é que deixe Deus ser Deus sobre os fracassos dos outros. Porque Deus, talvez ele já tenha realizado o seu sonho, mas você pode ser que esteja numa posição agora de dar o troco. Como é que você vai agir? Quem você vai ser? Você vai dar o troco aproveitando a situação que Deus te deu, e foi Ele que te deu, não foi você que conquistou? Fazendo algo que talvez Deus não quisesse que acontecesse? Foi isso que aconteceu com José. E por último, deixe Deus ser Deus do futuro, enquanto Ele executa o seu propósito maior na história. Talvez o sonho que Deus tenha te dado não seja só para você, nunca é, mas talvez seja tão grande, que vai abalar partes do mundo, que não seja o mundo inteiro, mas partes do mundo, porque José não abalou o mundo inteiro, mas abalou um baita de um país, fez uma diferença enorme e salvou o povo de Israel. A gente termina a nossa aula de hoje refletindo sobre essa pergunta: o que é que não está dando certo? São os seus planos para a sua vida, ou são os planos de Deus para a sua vida? Eu espero que a história de José, que a gente relembrou, volte a nos despertar para o fato de que Deus nunca perde o controle,
e nunca faz nada pela metade. Amém?